Olá pessoal! Vamos falar hoje um pouco mais sobre a importância da tecnologia aeroespacial atualmente, em conflitos terrestres, guerras, disputa por territórios, segurança espacial da fronteira, conhecido como espaço aéreo de cada país, já é uma tecnologia imprescindível para as atuais potências militares do nosso planeta, que faz o avanço da tecnologia ser surpreendente, tanto quanto muito rápido. Já não é possível entrar em uma guerra sem a tecnologia aeroespacial. Hoje, e no futuro, elas são, e serão, essenciais para a vitória, ou o fracasso do conflito existente, para sua defesa, quanto para a estratégia de ataque com o uso de drone, para mapear o inimigo, e defender seu território ou exército. Forças armadas de solo atualmente são inoperantes sem o uso de drones, fornecendo assim informações valiosas para surpreender seu adversário, já prevendo um futuro ataque, usando drone de observação, quanto planejando ataques em massa, com o uso de uma frota de drones contra o inimigo. Entendendo que o drone é um veículo aéreo não tripulado, seu controle é feito de forma remota. Para entender melhor, é uma aeronave que pode ser movimentada em todas as direções precisamente, assim garantindo um uso seguro e eficiente, o que acaba contribuindo para diversas ações e atividades em inúmeros setores. Os drones podem ser usados para simular as condições do voo espacial, como ausência de peso e microgravidade. Isso permite que os pilotos façam seus treinamentos para missões espaciais sem ter que viajar tripulado, sendo feito tudo remotamente. A empresa Planet Labs está usando drones para mapear a Terra a partir do espaço. Assim podemos citar alguns drones já existentes, fazendo parte, ou não, dos conflitos atuais, como a invasão da Rússia na Ucrânia e o contra-ataque de Israel sobre o Hamas e subsequente a Gaza, Líbano, e se estendendo a outras regiões do Oriente Médio. Deixando isso claro, os sistemas bélicos autônomos estão presentes nas estratégias militares, ao mesmo tempo em que soldados não humanos podem começar a aparecer, evitando assim perdas de soldados em batalha. Caso o drone ser abatido, a perda será do material e do dinheiro investido nele. O drone Valkyrie é um grande exemplo. Ele é capaz de atacar alvos a 500 km de distância sem interferência humana. E vocês, achando que os drones atuais são aqueles pequenos que vemos por aí sobrevoando as cidades? O XQ-58A Valkyrie é um veículo aéreo tático não tripulado. O drone é pilotado por inteligência artificial, altamente autônomo, e de baixo custo. Criado em meados de outubro de 2023, na base aérea de Eglin, Flórida. O Valkyrie é equipado com motor de foguete, tem autonomia para voar uma distância da largura da China, tem design furtivo, e é capaz de transportar mísseis. Por fim, também é equipado com sensores, o que o torna capaz de identificar e avaliar ameaças inimigas, e após receber autorização humana, atacá-las. O preço também é uma vantagem muito grande quando se fala em drones. Enquanto cada caça F-35 custa 80 milhões de dólares, já esses drones têm um valor aproximado de 3 milhões de dólares. Outro drone é o Shahed. Ele é usado pela Rússia contra a Ucrânia. De fabricação iraniana, o Shahed-136, também chamado pela Rússia de Geranium-2, carrega explosivos em uma ogiva que detonam no impacto, destruindo o drone no processo. O veículo aéreo é de difícil detecção. Com uma envergadura de cerca de 2,5 metros, ele voa baixo e é projetado para vagar sobre um alvo, até que seja instruído a atacar, descendo a até 100 metros de distância. Os Shahed 136 são relativamente baratos, e custam cerca de 20 mil dólares, 105,9 mil reais, cada. O que pode justificar o uso deles em vez de mísseis de cruzeiro.
Então, como a Ucrânia está tentando combater o Shahed 136? As forças armadas ucranianas usaram mísseis antiaéreos e dispositivos eletrônicos de interferência para tentar derrubar os drones. Eles voam baixo e você pode enviá-los em ondas. Esses enxames de drones são muito mais difíceis de combater pelas defesas aéreas, disse o especialista militar Justin Kramp, em entrevista à BBC. Já em resposta aos ataques sofridos pela Rússia, o principal drone militar da Ucrânia é o Bayraktar TB2, fabricado na Turquia. O veículo aéreo é do tamanho de um pequeno avião, tem câmeras a bordo e pode ser armado com bombas guiadas a laser. Seu primeiro voo ocorreu em 2014 e seu desenvolvimento pela fabricante Baykar Technology foi um pedido do exército turco. O nome Bayraktar na verdade se refere não a uma aeronave, mas sim uma família inteira de drones de vários tipos. Porém, dentre todos os membros, Bayraktar Mini UAV, VTOL UAV, AKINCI, e outros ainda em desenvolvimento, o TB2 é o que mais se destaca, de longe, especialmente pelo seu desempenho em combate. O que é o drone TB2? O TB2 é uma aeronave não tripulada de combate, o CAV, de média altitude e longa autonomia. Ele é controlado remotamente, por 3 militares a partir de uma estação de controle em solo, GCS, também chamada de shelter, que possui as mesmas dimensões de um container de carga. A GCS também foi desenvolvida pela Baykar, seguindo o mesmo padrão da OTAN. O drone é feito a partir de material composto com o uso de ligas de alumínio nas partes mais críticas. Isso reduz não só o peso do avião, mas, dessa forma, é difícil de ser detectado pelos radares. Em termos de dimensões e performance, o Bayraktar TB2 apresenta as seguintes características: 6,5 metros de comprimento, 2,2 metros de altura, 12 metros de envergadura, 27 horas de autonomia. Velocidade máxima de 222 km por hora. Altitude máxima de 25.000 pés, 150 kg de carga útil. Peso máximo de decolagem de 700 kg. O custo de aquisição de um TB2 gira em torno de 4 a 5 milhões de dólares. Contudo, o drone já destruiu equipamentos muito mais caros que ele próprio, por exemplo o sistema de defesa antiaérea russo, Pantsir S-1. O TB2 foi usado em conflitos na Síria, Líbia, Ucrânia, Armênia e Emirados Árabes Unidos. Voltando a falar sobre o conflito da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. A guerra eletrônica envolve armas, ou táticas que utilizam o espectro eletromagnético. Isso está sendo utilizado por ambos os militares neste conflito, predominantemente através de bloqueadores eletrônicos que desativam sistemas de mira guiados por GPS, fazendo com que os foguetes errem seus alvos. Os drones de vigilância e de ataque desempenharam um papel crítico para ambos os lados no conflito ucraniano-russo, auxiliando no direcionamento de armas inimigas, rastreando o movimento de unidades e retirando barreiras. O governo ucraniano alocou cerca de $1 bilhão para investir em fabricantes ucranianos de veículos aéreos não tripulados, UAVs. No entanto, alguns oficiais militares ucranianos observaram recentemente que a vantagem da Rússia na guerra eletrônica enfraqueceu a eficácia das operações de drones, já que Moscou é capaz de bloquear os UAVs. A Rússia dispõe de um importante equipamento de interferência, que pode sobrepor-se aos sinais ucranianos, bloqueando ou interferindo com as comunicações sem fios utilizadas pelos seus drones, assim deixando o drone inutilizável, ou sem conseguir concluir sua missão inicial. Soldados de ambos os lados do conflito dependem cada vez mais de drones menores, e relativamente baratos que são tradicionalmente usados para filmagem.
O drone mais comum visto na linha de frente é o DJI Mavic, que custa menos de $2.000, aproximadamente R$ 10.000, usados para mapeamento de imagens e posicionamento de tropas terrestres inimigas. Drones de reconhecimento RQ-35 Hydron supostamente custando $16.000, R$ 81.000, cada, foram comprados e enviados para a linha de frente pela campanha Exército de Drones. Já no conflito existente atualmente no Oriente Médio, Israel revelou recentemente que usa drones para ataques aéreos. Um exemplo é o Hermes 450, também chamado de Zik. O artefato pesa cerca de 550 kg e pode voar por 17 horas antes de ser reabastecido, podendo transportar carga útil de 180 kg, e vários tipos de munições, para atender aos requisitos da missão. Este tipo de drone pode operar em altitudes de até 18.000 pés. Mais recentemente Israel tem usado o drone Spark. O drone Spark foi desenvolvido como parte do programa Storm Clouds, da Força Aérea de Israel, uma frota de veículos aéreos não tripulados de coleta de inteligência e apoio ao combate. É produzido pela Rafael Advanced Defense Systems e pelo Aeronautics Group. As Forças Armadas israelenses não revelam muito sobre o novo drone. Afirmam apenas que ele melhorará significativamente a capacidade de as tropas operacionais agirem de forma ofensiva e eficaz de acordo com os dados que serão recebidos, mas não especifica como isso será feito. Israel faz o uso também da munição vagante Spike Firefly. Uma versão dos drones kamikaze pesa apenas 3 kg e vem com uma ogiva removível. Segundo a fabricante, que é também da Rafael Advanced Defense Systems, ele é utilizado principalmente para além do campo de visão. Isso significa que o drone pode sobrevoar posições inimigas que um soldado operando em solo não seria capaz de ver. Removido de uma pequena estrutura portátil, o drone paira sobre uma área, podendo permanecer no ar por até 30 minutos e fornecer às tropas consciência situacional de até 1,5 km. Controlado por meio de um tablet, ele reúne informações e define o alvo sob o comando de um soldado. Pode retornar à base, ou se estiver armado com a ogiva de fragmentação omnidirecional opcional de 350 gramas, pode atingir um alvo. Além dos Iron Sting, ele é uma munição de morteiro precisa, guiada por laser e GPS, desenvolvida pela empresa de defesa Elbit Systems. Foi usado pela primeira vez em outubro de 2023, em Gaza, segundo a Força Aérea Israelense. Na descrição do fabricante, Iron Sting, picada de ferro em português, é uma munição de morteiro guiada com precisão de 120 mm que fornece capacidades robustas em todos os cenários de campo de batalha. Tem alcance de 1 a 12 km de distância dependendo do tubo de morteiro. A ogiva consegue penetrar concreto armado duplo com efeito de explosão e fragmentação, segundo a Elbit Systems, que é a fabricante desse tipo de drone. A China também está criando seus drones. O que mais impressionou sua população foi o conhecido popularmente como drone lança-chamas. Blue Sky Rescue, considerado o maior grupo humanitário não governamental na China, está usando um drone equipado com um lança-chamas para destruir dezenas de ninhos de vespas em árvores. Os insetos se tornaram uma praga no vilarejo de Zong. Portanto, nos dias atuais, está cada vez mais normal, e melhor, o uso dessa aerotecnologia, e podemos esperar por muito mais. Estamos apenas no começo dessa nova era, de guerras aéreas por tecnologias não tripuladas, chamadas de drones. Se gostou, deixe o like, compartilhe para ajudar o crescimento do canal. Obrigado pessoal!